Oi, gente amiga e querida, eu quero trazer mais um texto, uma palavra para nossa meditação. Eu agora estou aqui em Filipenses capítulo de número 1, de número 6. Eu quero ler esse texto com você. O apóstolo Paulo está dizendo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Preste bem atenção nesse detalhe. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Existe o dia do Senhor, o dia da volta, o dia tão esperado pela igreja, não é verdade? Mas também existe o dia em que a nossa alma é pedida. O Senhor Jesus disse para um homem uma vez: louco, contou uma parábola e disse: louco, essa noite te pedirão a sua alma e o que tens preparado. Então, o dia chegou para aquele homem, o dia que a alma é pedida. Mas até que esse dia ele aconteça, porque olha o que eu vou te mostrar aqui, ó. Eu vou voltar nesse texto, mas eu quero mostrar para você uma coisa aqui tão maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo, porque a gente está falando de aperfeiçoamento hoje. Eu também estou me aperfeiçoando nessa ferramenta para conseguir desenvolver uma meditação na palavra com você. Aqui no livro de Salmos, deixa eu ver aqui, Salmos 139, deixa eu chegar lá. Paciência para isso aqui não travar. Vamos lá, Salmo 139. Tem um versículo aqui muito poderoso que aumenta a nossa fé acerca de algumas coisas. Salmo 139. O versículo 16 do Salmo 139. Deixa eu colocar esse texto aqui. Eu vou diminuir minha imagem um pouquinho para a gente aproveitar o versículo 16. Que eu desapareça um pouquinho para a gente aproveitar o versículo 16. Olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Eu estou no Salmo 139, no versículo 16. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Olha que informação nós temos poderosa acerca. Ele está dizendo: Deus, o Senhor me viu ainda informe no ventre
de minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, ou havia ainda. Então, gente boa, presta atenção aqui. Todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Então, Ele sabe quando vai ser o nosso último dia. E olha que graça maravilhosa. Aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar até a gente sabe que existe o dia do juízo, o dia do tribunal de Cristo, o dia que Ele vai voltar, mas também tem o nosso dia. Inclusive a gente ouve muitas escusas e alegações. Mas desde que eu sou criança eu ouço que Jesus vai voltar. E Jesus nunca voltou. Mas, querido, voltar. Existe o dia, o seu dia. Disso você não vai escapar. O dia em que a sua alma vai ser pedida. Então, aqueles que se submetem à graça, aqueles que aceitaram a graça de Deus, que receberam o dom da justiça, que receberam a obra de Deus em sua vida, eles sendo aperfeiçoados até esse dia, que eu e você nós não sabemos, mas Ele sabe. E essa é a palavra, aperfeiçoamento até o dia. Eu quero voltar lá em Filipenses, para a gente continuar meditando naquela palavra maravilhosa. Filipenses, capítulo de número 1. Deixa eu voltar lá. 1 Coríntios, Filipenses aqui. Deixa eu chegar eu para cá. Filipenses 1, versículo 6. Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu me diminuir. Vamos lá aqui. O versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la ou aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus. Nós, queridos, estamos em aperfeiçoamento. Aqui eu vou pegar a versão. Eu quero pegar a versão desse mesmo texto, a revista e corrigida, essa aqui, Almeida, revista e corrigida. Olha como está escrito. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Essa é a palavra que eu quero plantar no seu coração. Aperfeiçoará, aperfeiçoamento até o dia de Jesus Cristo. Nós estamos em aperfeiçoamento. Por que eu quero plantar isso? Porque existe uma armadilha que tem feito as pessoas caírem no laço da depressão, que é perfeccionismo, a obsessão do perfeccionismo. Na Coreia do Sul, país de primeiro mundo, ali as pessoas são extremamente perfeccionistas. Se você for pesquisar, você vai chegar à conclusão de que ali eles não aceitam em hipótese alguma um 9,5 que um filho
tire 9,5 numa prova. Para isso, eles é uma vergonha. Eles são extremamente preocupados e reféns da opinião alheia, reféns da opinião dos outros. Esse perfeccionismo faz com que se desencadeie a baixa autoestima e frustrações que armam um processo depressivo, calamitoso. E por isso que eu fico pensando, um país de primeiro mundo, onde as pessoas têm muito dinheiro, onde as pessoas têm uma vida, não é, totalmente diferente da nossa aqui no Brasil. Digo no que tange ao fator financeiro, ao fator econômico. E as pessoas, é o país campeão mundial em suicídio, em depressão. Ali se suicidam 40 pessoas por dia. E é a questão do perfeccionismo, a questão da intolerância às frustrações, é pegar pesado consigo, é não aceitar, é não tolerar o erro, é a obsessão em ser perfeito. Por isso muitas pessoas estão depressivas, por causa da culpa, a neurose de culpa, pelos erros que cometeram. Isso é um laço, uma armadilha. O Salmo 91 fala do laço do passarinheiro, mas existem laços emocionais, armadilhas emocionais instaladas, vírus instalados na nossa mente que desencadeiam a depressão. E a gente fica assustado de depressão, de ansiedade nas pessoas próximas. É o culto ao perfeito, à perfeição. Perfeição esta que nós nunca alcançaremos. Nós estamos em aperfeiçoamento. E está aí uma das coisas que podem desarmar a depressão em nós, a aceitação de que estamos em aperfeiçoamento até o dia de Jesus Cristo. Em aperfeiçoamento, deixa eu deixar bem aqui, ó. Olha, claro, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Eu estou em aperfeiçoamento. Você já notou que o índice de depressão entre as modelos, entre aquelas moças que sofrem a pressão da perfeição, ele é altíssimo. As meninas, as mulheres, elas sofrem isso, elas não aceitam, elas ficam depressivas, com um defeito no corpo. E uma das razões da depressão pós-parto é esta, porque se cultuou a perfeição do corpo a vida toda. E você sabe, mulher, o que acontece depois que você tem um filho. E daí vem a frustração. O culto ao corpo perfeito também é um laço, é uma armadilha que desencadeia depressão. Aí você vai classificando uma série de doenças, como anorexia e dentre outras.
E isso tem sido pregado na nossa nesse tempo em que vivemos, na sociedade, no nosso mundo, a perfeição. E é uma armadilha, porque nós nunca seremos. Nós obra, eu sou uma obra, você é uma obra que está em andamento. Você erra, você está amadurecendo, você vai aprender errando, apanhando. E você precisa deixar de lado hoje mesmo o culto à perfeição e se aceitar. Eu vou procurar aqui um texto muito importante em Romanos. Eu quero mostrar para você. Deixa eu tentar achar aqui. Como eu já falei para vocês aqui, é bem sensível aqui a coisa. Deixa eu chegar para cá. Vamos em Romanos, capítulo de número 15. Vamos lá, cheguei em Romanos 15. Eu quero achar aqui o versículo 6. Romanos o 7, olha. Mas aqui no versículo, nessa tradução, está dizendo recebei-vos. Mas olha que tradução bacana essa aqui, ó, que eu vou mostrar para você. Eu acho que é a Nova Versão Internacional. Vamos lá, versículo 7. Romanos 15, 7. Olha que lindo, gente. Portanto, aceitem os outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Olha que lição maravilhosa nós temos nesse texto. Primeiro, eu fui aceito. Deus me aceitou. Ele me conhece e Ele me aceitou. E eu também preciso me aceitar. Mas me aceitar não significa que eu não vou mudar. No versículo anterior nós vimos que estamos em aperfeiçoamento. Mas eu preciso me aceitar. Aceitar que eu não sou perfeito. Aceitar que eu vou aprender com os meus erros. E também eu devo aceitar. Fica em pau, é uma boa pauta para uma nova reflexão, uma outra reflexão, que é aceitar o outro e não idealizar o outro, porque nós idealizamos as pessoas, nós projetamos expectativas nas pessoas e não as aceitamos como elas são. Eu deixo essa pauta para um outro estudo. Hoje, aqui nós estamos vendo que devemos nos aceitar. Você já se aceitou? Você já aceitou para que Deus seja glorificado? Que você é uma obra em andamento. Que você é uma obra em andamento, que você errou, que você vai errar muito ainda, mas não vai se entregar aos erros, porque você está melhorando, você está amadurecendo. Você precisa pegar leve com você, consigo mesmo. Você precisa deixar essas culpas, porque você foi aceita na cruz. Jesus te aceitou. Olha essa palavra que está dizendo, Cristo te aceitou.
Então você também tem que aceitar o seu irmão e assim glorificar a Deus. Isso é maravilhoso. E para terminar, eu vou aqui em Coríntios. Deixa eu chegar para cá. Você está gostando dessa meditação? Curte, compartilha, ative as notificações. Se você está assistindo pelo YouTube, se você está assistindo pelo Facebook, compartilhe ao máximo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Olha que texto maravilhoso esse aqui de Coríntios 13, 11. 1 aos Coríntios 13, 11. Paulo dizendo: quando eu era menino, eu falava como um menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha que coisa. O menino, ele aprendeu a andar caindo. É a aprendizagem do ensaio e erro. Nós aprendemos caindo. Por que você pega tão pesado consigo mesmo quando você erra? Se para você aprender a andar, você aprendeu caindo. Então a vida é assim. O menino erra muito. O menino, ele é princípio de prazer. Ele é prazer, é o id, como Freud, ele assim pregava. É o id, é o prazer se esquivando da dor. Só prazer. E com isso, não tem censura, não tem juízo, não tem regra, não tem disciplina, e é só erros. E a gente vai aprendendo caindo, errando, se decepcionando. Ele diz: eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deixei para trás as coisas de menino. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Pega leve consigo mesmo. A cruz cancelou todo o escrito de dívida que era contra você. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo receberam, como essa mulher aqui de João 8. Aleluia. De João 8. Recebeu essa palavra aqui, ó. Olha. Jesus disse assim para aquela mulher: mulher, que coisa linda. Onde estão eles, os teus acusadores? Ninguém a condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Não peques mais. Vá melhorando. Nós fomos recebidos em Cristo. Aleluia. Olha aqui. Fomos recebidos nele. Romanos 8. Portanto agora, deixa eu tentar aqui. Portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como ele falou para aquela mulher: eu também não te condeno, mas vá e melhore. Abandone, não peques mais. Vá se aperfeiçoar. É o que acontece. E a função da igreja, gente amiga e querida, é essa. Olha o que eu vou mostrar para você aqui, para a gente terminar, para o vídeo não ficar muito longo. Efésios.
Deixa eu mostrar para você aqui. Opa! Tem que ser com bastante cuidado aqui para não perdermos aqui. Efésios, capítulo 4. O âmbito da igreja foi criado para quê? Olha, versículo de número 11 aqui, ó. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com a finalidade com o fim. Por que Jesus criou a igreja? Por que existe igreja, congregações, pessoas servindo? Por que existe pastor? Por que existe apóstolo? Por que existe essa gente toda trabalhando? Com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério. Agora, esse preparar os santos, ele vai usar essa mesma palavra. Olha aqui. Eu vou tentar achar aqui, ó, para você. Bíblias. Bíblia. Eita. Deixa eu achar aqui. Bíblias. Português. Eu vou aqui nessa revista aí atualizada. Opa, minha bateria está acabando. Eu vou. Já vou encerrar esse vídeo para a gente não perder esse conteúdo. Olha aqui, ó. Se a gente for ler de novo o versículo 11. Olha, ele mesmo concedeu. Aqui, ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Por que ele fez isso? Que ele tinha em mente com vistas ao aperfeiçoamento. Olha a palavra aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos em aperfeiçoamento. Então, eu me dirigi essa palavra a você que pecou, você que falhou, você que errou, você que não consegue se perdoar, você que traz muitas culpas, você que tem baixa autoestima por causa dos teus vacilos, você que acha que Deus não te ama mais pelas coisas que você fez. Entenda, você está melhorando. Só de você pensar assim significa que você é uma pessoa boa, que está combatendo contra si mesmo, combatendo contra o pecado, combatendo contra a sua velha criatura. Você está tomando a sua cruz, negando a si mesmo, seguindo ao Senhor Jesus. Você está com um bom raciocínio. Você na obra dele. Deus conta com você na vida, para tudo. Se levante hoje. Olha aqui, ó. Deixa eu chegar para cá para você ver. Capítulo 1. Deixa eu. Olha. Capítulo 1. 1 João, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentir, a palavra não está em nós. Olha o capítulo 2. Filhinhos meus, vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado. Observe que esse advogado está com letra maiúscula, uma referência ao Senhor Jesus, junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Ele é a propiciação para os nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda o mundo inteiro. Que coisa linda!
O sangue de Jesus tem poder e resolveu o teu problema na cruz. Seja livre hoje. Em nome de Jesus, se levante, volte, continue a caminhada. Você está em aperfeiçoamento. Você está muito melhor do que há uns anos atrás. Permita que Deus dê continuidade a essa obra que Ele começou na sua vida e ela vá até o dia de Jesus, o dia que Ele marcou para você. Eu vou ficar por aqui, mas eu quero te pedir mais uma vez, curta, se inscreva, ative as notificações se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, curta, siga a nossa página e compartilhe com força para que as pessoas possam receber essa palavra que tem por objetivo desarmar a depressão, o pânico, a ansiedade, desarmar essas armadilhas que estão em nosso sistema psíquico, na nossa alma, que tem feito com que a depressão seja o mal do século. Mas o poder do Evangelho, o poder da fé em Cristo Jesus tem desarmado a depressão na vida das pessoas. As pessoas elas têm sido curadas. Eu tenho visto isso acontecer aqui na Casa do Oleiro. E eu quero deixar esse versículo aqui para terminar. Eu já ia terminar, mas me veio e eu vi que ele está tão pertinho. Capítulo 4 de João, versículo 4. Deixa eu diminuir eu aqui um pouquinho. Diminui aí, David. Isso. Olha que coisa linda. Filhinhos. Eu acho que vai ser necessário de diminuir mais um pouquinho. Pronto. Filhinhos, vos escrevo essas coisas, ou vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, o maligno, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. É essa a palavra que eu quero deixar para você, a parte B desse texto. Olha, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Que é mais um. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Eu agradeço a Deus porque a gente tem feito isso aqui de improviso. Eu não estava nada preparado, mas é o Espírito Santo que tem nos lembrado desse texto, nos inspirado para compartilhar com vocês. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Pelo poder da fé nós vamos vencer depressão, toda armadilha tramado contra a humanidade, contra esse povo do tempo presente, em nome de Jesus. Tá? Eu fico por aqui. Compartilhe aí, curta, se inscreva, que Deus te abençoe poderosamente, e a graça e a paz sejam multiplicadas. Encerrando aqui.